Os contratos de compras de imóveis quase sempre são longos e cheios de pequenas armadilhas. Para não cair em nenhuma, é preciso muita atenção. Veja o que você deve observar antes de assinar o contrato na reportagem de Bárbara Lauria. Conhecer o contrato antes de adquirir o imóvel é essencial para o sucesso do negócio, mas nem todo mundo é advogado e muita gente não sabe o que fazer na hora de comprar um imóvel. Por isso, fique atento para algumas dicas. O contrato deve conter os dados pessoais de ambas as partes. Além do valor exato, é necessário que a descrição do documento seja idêntica à da registrada no cartório. O vendedor deve apresentar documentos que atestem que o local está livre e não está envolvido em ações judiciais. Em caso de usado, deve ter uma cláusula dizendo a data de desocupação. Esse é o item mais importante do contrato, pois ela define as obrigações de cada parte. Quando o imóvel está em construção, é importante a verificação de toda a documentação do empreendimento e também da incorporação imobiliária. A Nayara Moura comprou um apartamento ainda na planta e, como a maioria das pessoas, ela não chegou a ler o contrato todo. Eu não tive nenhum problema. Nunca precisei pegar o contrato, a construtora nunca precisou falar, olha, estava lá no contrato. Eu nunca tive nenhum problema, mas eu acho que também a maioria das pessoas não lê contrato, Eu acho que só quem é da área, quem é advogado, ou então já teve algum problema que realmente lê, porque a gente só aprende quando passa, por alguma situação. Para falar sobre os cuidados que temos que ter ao assinar um contrato, nada melhor que um especialista. Está aqui no estúdio da PUC TV, Rodrigo Guedes, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Goiás. Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Rodrigo, qual o primeiro passo que a gente deve tomar aí na hora de ver lá um contrato na frente? Eu diria para você que, na verdade, o primeiro passo antecede mesmo a leitura do contrato. A gente sempre recomenda para a aquisição de imóveis, e até, se você me permite fazer um rápido parênteses aqui, nós, no âmbito lá da nossa comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB, estamos preparando uma cartilha de boas maneiras no mercado imobiliário. Um material interessante que vai ser disponibilizado para toda a população assim que estiver pronto, para dar essas dicas, essas recomendações. Então a gente fala o seguinte, que antes de você pegar o contrato para ler, é importante você se certificar da legalidade daquele imóvel. E aí a gente fala que é importante, então, contratar a consultoria de um profissional especializado para fazer a análise da documentação imobiliária. Por exemplo, se você vai comprar um lote, é importante saber, primeiro, se esse loteamento está regular, se esse loteamento foi aprovado pela prefeitura, se esse loteamento foi registrado lá na serventia imobiliária. Então, assim, você já evita uma futura armadilha para você. Se você vai comprar um imóvel na planta, um apartamento na planta, é importante você saber se aquele empreendimento foi aprovado, se aquela incorporação, a gente chama esse empreendimento de incorporação imobiliária, se aquela incorporação imobiliária foi registrada lá na serventia imobiliária competente, porque se não foi registrada não pode ser feita a venda da unidade na planta, a lei proíbe, estabelece inclusive como delito, como uma espécie de crime, salvo o melhor juízo, a comercialização de unidades sem o registro prévio da incorporação imobiliária. Então são cuidados que antecedem a leitura do próprio contrato. E via de regra, a razão está aí com as pessoas que apresentaram seus depoimentos nessa reportagem. Os contratos são longos, são extensos. Às vezes dá uma preguiça, E a própria falta de conhecimento, aí você acaba empurrando para a preguiça. Com toda certeza, o que se precisa compreender é que a análise de um contrato como esse, antes do seu fechamento, é um trabalho. E aí como trabalho, exige a intervenção de um profissional qualificado. Como todo trabalho, precisa ser remunerado de forma adequada. Então é certo que o comprador, o adquirente, ele vai sim ficar ali com uma certa preguiça, entre aspas, de fazer a leitura de todo aquele documento. Mas pode ter certeza que o advogado atuante no mercado já está habituado com isso, conhece as cláusulas que são as verdadeiras armadilhas daquele contrato. Então é nesse momento que a gente tem que colocar na balança e pesar
onde que o barato vai sair caro no futuro? Né? Pode ser que contratar a assessoria de um bom profissional especializado nesse momento vai gerar para você uma economia muitas vezes maior no futuro do que o gasto que você teve com ele nesse momento inicial. Rodrigo, mas às vezes a pessoa está ali naquela correria, né? Aparece o imóvel, não quero comprar, preciso, mas eu não tenho condições de contratar esse profissional. Procurar um advogado ou algo nesse sentido. Tem algum meio, por exemplo, recorrer a um cartório, pedir ajuda ali de um cartório, é uma saída para quem está muito apertado e não tem como pagar esse profissional? Eu diria para você o seguinte, estatisticamente é demonstrado que o brasileiro, durante toda a sua vida, adquire um único imóvel. Excepcionalmente, um segundo imóvel. Então, veja você que esse é um investimento da vida da pessoa. Então, a primeira recomendação é, vale a pena fazer esse investimento, contratar uma consultoria especializada. Isso não é despesa, isso é investimento, verdadeiramente falando. Agora, naquela hipótese em que seja absolutamente impossível contar com o suporte de uma assessoria especializada, sim, o tabelião de notas, que é um servidor público, né, assim definido por lei, tem como uma de suas obrigações orientar as partes. Esse, inclusive, é um dos princípios do chamado direito notarial, né? O tabelião tem obrigação de, nos atos por ele lavrados, e aí a gente cita as escrituras de compra e venda, eventualmente instrumentos particulares de compra e venda, de promessa de compra e venda, de doação, enfim, todos os atos, procurações, enfim, todos os atos que são lavrados numa serventia de notas, que são oriundos de um cartório, ofício de notas, devem ser feitos pelo tabelião, seguindo rigorosamente as determinações da lei. Então, sim, o tabelião pode fazer esse papel de orientar a população. Agora, o tabelião não pode, e isso é terminantemente proibido, vedado pela legislação, o tabelião não pode cobrar consultoria. Isso certo. É bem verdade. Então, naquela hipótese de absoluta impossibilidade de se recorrer a uma assessoria especializada particular, o cidadão poderá se dirigir até um tabelionato de notas e solicitar do tabelião que lavre para ele, ou que elabore para ele, o documento que vai melhor disciplinar a sua relação. A relação dessa pessoa com o outro contratante. E o tabelião tem por obrigação cumprir essa tarefa atendendo rigorosamente às exigências da lei. Então, de certa forma, o negócio estaria, sim, protegido. Existem muitos casos de repente, ter algum lugarzinho ali, alguma cláusula no contrato que não é de boa fé, seria aí no caso de má fé? Acontece muito isso? Existe, com toda certeza existe, sim. Você imagina, por exemplo, para citar um caso concreto, um caso real, verídico, no qual eu acabei trabalhando, a pessoa adquiriu uma área no município de Aparecida de Goiânia, e lá no contrato havia uma cláusula expressa dizendo que a área estava regularmente registrada na serventia imobiliária daquela comarca, o preço foi estabelecido de forma adequada, o valor que foi dado a título de sinal de negócio, as parcelas remanescentes. E aí então o comprador pagou todas as prestações e ao final do contrato solicitou a autorização para lavrar a escritura e registrar, para transferir a propriedade dessa área para o seu nome de forma regular. Nesse momento ele descobre então que aquela área não estava, aquela área específica daquele contrato, que lá no contrato foi descrita como estando livre, desembaraçada, regular, não estava devidamente registrada lá na serventia imobiliária, o que o impediu de passar a escritura e de registrar a escritura transferindo a propriedade para ele. Que seria na prefeitura, no caso? Esse registro, essa irregularidade registral não foi propriamente no âmbito do município, no âmbito da prefeitura. Essa irregularidade registral ocorreu lá na serventia imobiliária. O dono do loteamento, por algum equívoco, não incluiu essa área no registro ou, tendo sido incluída, não regularizou o endereçamento, o endereço correto dessa área, de toda uma quadra desse empreendimento lá na prefeitura da cidade. Então gerou todo esse transtorno. E veja que o contrato dizia claramente
que o imóvel estava livre e desembaraçado. Tem que ficar de olho aberto. Tem que ficar de olho muito aberto e Muito acima de tudo, fazer a auditoria prévia. Antes Sim. de você elaborar a minuta do contrato e encaminhar para análise e leitura essa minuta, fazer a análise prévia, análise da documentação imobiliária, que é o essencial para que o negócio caminhe bem e dê tudo certo. Que não dê problema lá no final. Que não dê Rodrigo, problema muito nenhum. obrigada.